Então aqui nós vamos falar de 3 temas que estão ligados entre si, que é a razão, a proporção e, por último, o teorema de Tales. O que é a razão? Razão quer dizer divisão, simplesmente isso. Então quando fala razão entre dois números é tal, quer dizer que a divisão entre eles é tal. Então aqui a gente tem um exemplo, que a razão do número de meninos, para meninas é 3/5. O que isso quer dizer? Que a cada 3 meninos que estiverem numa sala, vão ter 5 meninas. Então, se eu aumentar mais 3 meninas na sala, eu vou ter que aumentar mais 5 meninas para manter essa razão. Tá? Então, se a gente tem aqui, e se tivermos 30 meninas? Naturalmente, a ideia aqui é a gente quer saber quantos meninos teremos. Tem várias maneiras de trabalhar com isso, com fração, com regra de 3, com porcentagem, com decimal. Vou fazer aqui de 2 formas para a gente pensar. Então, falou que a razão entre meninos para meninas é 3/5. Então, meninos para meninas. E se tivermos 30 meninas? Então, eu vou comparar aqui 30 meninas embaixo. Por que eu coloquei embaixo? Porque falou meninos e meninas. Então, primeiro vem meninos e depois meninas. Então, aqui 30 meninas, coloquei embaixo. Então, que número eu vou ter que colocar aqui em cima? Eu posso olhar a multiplicação, que 5 para virar 30, o que vai ter que acontecer? Vai ter que ser 1 vezes 6. Então, vou multiplicar aqui por 6 também. 3 vezes 6, 18. Então, para manter a proporção, para manter essa razão de 3/5, se forem 30 meninas, precisamos de 18 meninos. Poderia fazer o que também? Usar uma regra de 3. A cada 5, serão 5 meninas, agora eu tenho 30. Então se forem 3 meninos, eu vou ter o quê? Vou ter x, ou a incógnita que quiser, multiplicando cruzado, 5x é igual a 3 vezes 30, 90. Portanto, meu x é 90 por 5, e o x vai dar 18. Então, temos aqui 2 formas diferentes de achar o mesmo valor 18. A proporção nada mais é que a gente utilizar a razão. Então, a gente olhando aqui, essas 2 figuras aqui, esses 2 quadriláteros, Se eu pegar a razão entre esses 2 lados aqui, eu vou ter 1/2. Se eu pegar a razão entre essas 2 bases, eu vou ter 2/4. E eles são iguais. Eles são iguais. 1 se eu dobrar vira 2, 2 se eu dobrar vira 4. Sinal que essas 2 figuras aqui, vou colocar a figura 1 e figura 2 para identificar. Então, 1 e 2. Tá? Essas 2 figuras, elas são proporcionais. A mesma coisa se eu verificar a figura 1 e a figura 3. Então, esse lado é 1, esse lado é 3. Sim, 1/3. A razão entre esses lados. E a razão entre essas bases? 2 e 6. 2 e 6. São iguais. Eu posso ver que dobrou e dobrou. Se eu multiplicar cruzado, que é outra forma de verificar, 1 vezes 6, 6. 2 vezes 3, 6. Então, elas são proporcionais, essas figuras. Verificar aqui, então, a figura 2 e 3. A mesma coisa. Esse lado com esse, 2/3. E as bases 4 e 6, elas são iguais também. Se eu dobrar, eu chego no mesmo lugar. Se eu multiplicar cruzado para verificar, 12 e 12. Só que ser proporcional não significa que as figuras são semelhantes. Para termos figuras semelhantes, além de termos lados proporcionais, que se eu multiplicar por um número, eu multiplico para dar todos os lados ou dividir para reduzir a figura, eu preciso ter ângulos iguais. Então, a figura 1 e a figura 2 não têm ângulos iguais, a 2 e a 3 não têm. Já a figura 1 e 3 têm ângulos iguais. Então, a figura 1 e 3, elas são semelhantes. Então, para termos figuras semelhantes, a gente precisa de ângulos iguais e lados proporcionais. Só os ângulos iguais também não basta. A gente precisa ter lados proporcionais, porque a gente pode pegar 2 retângulos. Eles têm todos os ângulos de 90 graus. Só que eu posso manter a altura de um e esticar a base dele. Ele não vai ser semelhante àquele primeiro.
tá? Então, para termos figuras semelhantes, lados proporcionais e ângulos iguais. O Teorema de Tales, ele nos diz o seguinte, que se tivermos retas paralelas, igual temos essas três, cortadas por transversais, a gente forma segmentos proporcionais. Então, esses segmentos cortados aqui, ó, entre essas paralelas, eles serão proporcionais. A gente tem duas maneiras de pensar para fazer o seguinte. Uma é a seguinte forma, eu vou olhar em frente. O 2, a razão dele do 5, né, vai estar na mesma proporção do 6 com o x. Pronto, só resolver essa equação. Como resolve? Multiplicando cruzado. 2 vezes x, 2x. 5 vezes 6, 30. Então, o x é 30 por 2, que é igual a 15. Outra forma de fazer que eu prefiro é seguir a reta. Só seguir a reta. Eu estou aqui, ó. Então, eu vou seguir 2 sobre 6, que é igual, segue a reta, 5 sobre x. O resultado vai ser o mesmo? Tem que ser. 2 vezes x, 2x. 5 vezes 6, 30, né? 30 por 2, a gente fez aí do lado, já temos que é o 15. Os dois deram o mesmo valor. Por que eu prefiro o seguir a reta? Simplesmente quando eu tiver esse caso aqui. Porque nesse caso, eu não posso fazer em frente. Se eu fizer em frente, vai dar errado. Se eu fizer 3 sobre x igual a 9 sobre 6, vai dar errado. Por quê? Porque as retas cruzaram. Então, quando eu peguei aqui essa reta 3 sobre x e eu for pegar o 9, eu mudei de reta. Eu já não estou mais na primeira igual aqui, ó, 2 com 5, mantive. Peguei essa reta da esquerda, mantive a reta da esquerda. Agora, 3 com x, mantém a reta da esquerda. Não, porque ela mudou de lá, ela foi para lá. Então, eu prefiro seguindo a reta. Seguindo a reta não erra. Então, ó, 3 sobre 6, pronto. 3 sobre 6 é igual, segue a reta, ó, x sobre 9. X sobre 9. Multiplicando cruzado, 6x é igual a 27. X vai ser 27 sextos, que eu posso simplificar por 3. Então, tem um 9 meios. Posso deixar em fração, ou se quiser dividir, decimal, 4,5. Nesse caso foi tranquilo, mas pode deixar em fração, que não tem problema não. Só que se eu pegasse e quisesse fazer em frente, eu teria que inverter, fazer 3 com x e agora voltar 6 com 9. Para poder, se eu escolher essa reta aqui primeiro, eu vou ter que começar sempre por ela. Então, para não errar nesse caso, segue a reta, que aí não vai ter problema. Beleza?